todos. Vamos seguindo com mais uma aula da Educa e Saúde, do curso de capacitação em Saúde Mental e Dependência Química. Hoje a nossa aula trata-se de prevenção e promoção da saúde mental no envelhecimento. Então a gente vai começar falando sobre o envelhecimento ativo, né? O que seria esse envelhecimento ativo? Né? Ele é definido de modo geral como um conjunto de mudanças inerentes ao avançar da idade em todas as espécies. Então essas mudanças, elas são biológicas, são sociais, são mudanças culturais, né? Então o número de idosos tem crescido consideravelmente nos últimos anos e tende a atingir o maior contingente populacional no Brasil e no mundo. Então, a discussão do Plano Internacional de Ação sobre Envelhecimento, eles possibilitaram a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, adotar o termo envelhecimento ativo, para englobar a visão da velhice como um processo natural do ciclo de vida. Então, no que se refere à saúde mental da pessoa idosa, a aquisição de envelhecimento ativo, ele encontra muitos desafios, né? Principalmente em função de riscos como, por exemplo, o sofrimento psíquico causado pela depressão, que é muito comum, a gente vê na literatura que é muito comum, né? Há um grande número, né, de estudos que comprovam um grande número de casos de depressão na população idosa. Então, ela é considerada pela literatura, né, especializada um grave problema de saúde pública e um fator de risco ao suicídio nessa população. Então, vamos vamos falar sobre prevenção e promoção à saúde. Prevenção primária, o que seria a prevenção primária? Ela tem como objetivo, né, reduzir a ocorrência de novos casos, né, e é destinada à população exposta a fatores de risco, mas que ainda não tem nenhum transtorno. A prevenção secundária, ela é focada nos sujeitos, né, que já apresentam algum sinal e sintoma de algum transtorno, né, ou seja, aqueles sinais iniciais de algum transtorno. Quanto à prevenção terciária, ela é direcionada aos que possuem um diagnóstico de um transtorno, tendo como objetivo, então, essa prevenção terciária, né, reduzir os prejuízos e consequências, né, desse diagnóstico, desse transtorno. Então, temos uma nova concepção, né, que é chamada, tem-se a divisão, né, em prevenção universal, que refere às ações direcionadas a toda uma população, né, sem um alvo específico. Temos então a prevenção seletiva, que tem como alvo uma população que já é avaliada com um risco acentuado, né? Então, mas ainda essa população, ela tem um risco acentuado, mas ainda não tem os sintomas. E a prevenção indicada, ela é focada em indivíduos que apresentam sinais e sintomas iniciais, né, de algum transtorno, mas não tem um diagnóstico definido também. Então, embora esse novo modelo de prevenção que a gente comentou, ele seja bastante reconhecido na literatura, há uma nova revisão, né, proposta. Então, nesse novo modelo, essas áreas elas vêm para se complementar. Dentro dessas suas atribuições, elas vêm se complementando. Então, desse modo, o foco da promoção à saúde é no desenvolvimento, né, de competências e recursos para que esse enfrentamento possa ser possível, né, desse enfrentamento de vulnerabilidades, tanto individuais quanto ambientais. Estudos sobre saúde mental contribuem para o mapeamento de sofrimento psíquico, né? Então, como a depressão, vivenciados pela população idosa. Então, a vulnerabilidade dos idosos aos transtornos mentais justifica-se a relevância da investigação das manifestações psicopatológicas. Ressaltando, né, que quando a gente pensa em um estudo sobre transtornos mentais, a gente sempre tem que considerar o caráter duplo, né? Tanto o comportamento externo, quanto a concepção subjetiva
dessa doença mental. Temos aí então a articulação entre o biológico e o social também, né? Ou seja, a genética versus o ambiente, né? Então essa busca pelo serviço, né? Nessa população idosa, muitas vezes ela só acontece quando esse sofrimento ele já é muito intenso para esse idoso, né? Então, então há vários fatores que podem levar, né, a essa situação com esse transtorno mental. Então, nesse sentido, vale a gente sempre ressaltar a importância, né, dos serviços de saúde mental, que eles têm um papel crucial, né, nesse envelhecimento ativo, que deveria ser parte integral na assistência a longo prazo. Então, deve-se dar uma atenção especial aos subdiagnósticos, né, da doença mental, especialmente em relação à depressão, que é um quantitativo muito grande de casos, né? E muitas vezes eles acabam sendo subdiagnosticados e tendo uma taxa de suicídio muito ampla, né? Então, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, ele descreve que o quadro de depressão ele é multifacetado, né? Multideterminado, resultante de fatores genéticos, bioquímicos, psicopatológicos, sociofamiliares, e classifica-se como um conjunto de perturbações que variam em duração, frequência e intensidade. Então, com o aumento dessa população idosa e essas vulnerabilidades, esses indivíduos eles passaram a ser um grupo de risco, né, para depressão, pois a depressão é um transtorno psiquiátrico que é muito frequentemente identificado em idosos. Então a depressão ela merece especial atenção, uma vez que apresenta frequência elevada, consequências negativas para a qualidade de vida dos indivíduos acometidos. O diagnóstico de depressão no idoso na maioria das vezes mais difícil do que no jovem, estimando-se que em 40% dos casos ela não é reconhecida. Então, associada à depressão está a solidão, que pode ser compreendida como sentimentos e pensamentos sobre a quantidade ou qualidade de relacionamentos interpessoais que o indivíduo deseja e os que o tem. Então, a solidão pode levar ainda à exclusão social. Então, comentando os dois primeiros pontos, a gente sabe que, particularmente na população idosa, os quadros depressivos, eles têm características clínicas peculiares, né? Não só como na saúde mental, em vários outros aspectos da saúde da população idosa, há suas especificidades, né? Então, nessa faixa etária, há uma grande diminuição da resposta emocional do idoso. Então, nós chamamos isso de erosão afetiva. Há muito essa questão da erosão afetiva, o que acarreta um predomínio de sintomas como, por exemplo, a diminuição do sono, a perda de prazer nas atividades habituais, ruminações sobre o passado e perda de energia. Então, muitas vezes a gente tem aquele avô, aquela avó que sempre reclama que não consegue dormir à noite, ou que lembra muito, né, perfeitamente, como se tivesse encontrado realmente ou o seu esposo que faleceu, ou o seu filho, né? É muito uma lembrança vívida, né, que eles têm. Então, há muito, realmente, isso faz parte dessa resposta emocional, dessa erosão afetiva. Quanto à solidão, o indivíduo que ele vem experimentar essa solidão, ele demonstra essa insatisfação realmente com as suas relações interpessoais, né? Então, esse idoso, por mais que ele tenha, né, em seu convívio pessoas, ele tem uma sensação de vazio, né? Então, muitas vezes essa questão da solidão também é relacionada ao isolamento social. Muitas vezes esse idoso, ele mora sozinho, né? Ele já perdeu a sua esposa ou o seu esposo, e ele realmente mora sozinho e tem essa questão da depressão, da solidão, tem muitas vezes a questão da ideação suicida relacionada à questão da solidão. A solidão também ela é muito presente no sexo feminino e também
idosos que apresentam algum tipo de deficiência visual, segundo os estudos, né? Então, vamos seguindo. Há evidências na literatura de que interações grupais, especialmente as interações possibilitadas pelos grupos de convivência, elas impactam positivamente a saúde mental de idosos. Então, o planejamento e implementação de programas de promoção do envelhecimento saudável, ações efetivas de prevenção e promoção da saúde, são importantes para que os idosos se sintam úteis, ativos e integrados socialmente. Então, para a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, há 2 megagrupos populacionais de idosos, compreendidos por aqueles tidos como independentes e pelos considerados frágeis, ou em processo de fragilização. Então, esses grupos de convivência, eles têm se tornado, a gente vê um grande número atualmente, né? Muitas vezes eles são realizados por instituições de ensino superior, que são colocados esses programas de extensão, né? Então, muitas vezes esses programas, eles incluem atividade física, atividade intelectual, muitos deles, né, os idosos, eles já não estudam há muito tempo, então tem essas atualizações de conhecimento, e muito importante também é a questão da manutenção do convívio social desse idoso, né? Geralmente esses centros, esses programas, eles têm muitos idosos, né, para fazer interações entre eles. Então, é muito bom esse convívio social para favorecer esse bem-estar, né, do idoso. Então, os primeiros envolvem os indivíduos idosos, né? Quanto à questão dos megagrupos, os primeiros eles envolvem os grupos de idosos que, apesar de serem acometidos por qualquer doença, eles conseguem se manter em atividade, seja no espaço social, no espaço familiar, né? Então, já o segundo, né, que é o último aí, dos megagrupos, eles correspondem aos idosos que, por qualquer motivo, eles manifestam alguma condição de fragilidade, né? Que muitas vezes é identificada pelo profissional de saúde, que chega, né, para avaliar esse idoso. Ao alcançar a terceira idade, alguns indivíduos eles podem apresentar quadros psiquiátricos que chegam a ser comuns nessa faixa etária. Tais prejuízos mentais, de modo geral, incluem a demência, estados depressivos ou quadros psicóticos que são iniciados tardiamente. Segundo a portaria número 2528 de outubro de 2006, que aprova a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, e também de acordo com a primeira Conferência Nacional do Direito do Idoso, a questão da saúde mental do idoso, ela necessita ser levada a sério, pois a alta prevalência de transtornos mentais em idosos constata-se escassez dos serviços especializados oferecidos para a população idosa. Então, há muitos casos, né, nessa situação, que o idoso ele foi subdiagnosticado desde a sua juventude, ele chega na terceira idade e ele não sabia que ele tinha esse transtorno, né? Como, por exemplo, a gente vê a esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, distimia e também a questão dos transtornos ansiosos. Principalmente agora que a gente está vivendo a pandemia, a gente percebe, né, esse grande aumento, não só dos idosos, como da população, das faixas etárias em geral, né? Mas como a gente está falando do idoso aqui, há muito também esse aumento de transtornos ansiosos nos idosos. Muitas vezes eles já vêm carregando isso desde a sua juventude e chegou a pandemia e foi um start, né? Um gatilho mental para que ele estivesse passando por esses transtornos ansiosos. Então, no Pacto em Defesa da Vida, há 6 prioridades. Porém, 3 delas se destacam no universo que envolve a saúde da população com 60 anos ou mais. Então, assim, essas prioridades, o que elas compreendem? A promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica, né? O principal.
Então, a Política Nacional da Pessoa Idosa, ela vem reafirmar que a atenção primária deverá ser o meio de inserção inicial do idoso, né, no serviço de saúde do Sistema Único de Saúde, contar com a referência da rede de serviços especializados em saúde, envolvendo tanto a média quanto a alta complexidade. As ações de assistência e educação voltadas ao idoso devem ser de abordagem multidisciplinar. Então tem todo esse aparato da equipe, né, multidisciplinar para esse cuidado do idoso. Quanto à saúde mental dos idosos durante a pandemia, né? A pandemia do coronavírus e o isolamento social trouxeram impactos para a saúde mental mental e física da população, principalmente dos idosos. Né? Então é importante ressaltar que as manifestações atípicas do comportamento do idoso, principalmente as que trazem alterações funcionais e sofrimento emocional, são merecedoras de atenção e avaliação. E nós temos algumas recomendações e atividades para diminuir os impactos na saúde mental. Temos a empatia, o atendimento profissional, a vida social e a rotina. Quanto à empatia, exercitar a empatia é fundamental para promover uma real reflexão sobre o envelhecimento ativo, né? E seus impactos na nossa vida. Então, no caso da saúde mental dos idosos, se colocar na situação do indivíduo, entender os impactos que esse contexto que a gente está vivendo, ela traz para as nossas vidas, traz para a vida dos idosos, né? Principalmente, que é o nosso foco aqui. Se aproximar do idoso, né? Incentivar o diálogo, você que é profissional da saúde, você que é filho, você que é neto, né? Incentivar realmente esse diálogo com o idoso, compreender os medos e avaliar como eles podem ser minimizados, como é que a gente pode estar ajudando esse indivíduo. Então essas são algumas ações que a gente pode contribuir para diminuir esse impacto, né? Psicológico nessa população. Quanto ao atendimento profissional, caso os sinais persistam, o apoio de um profissional especializado é essencial para definir o melhor tratamento. Caso esse profissional precise de terapia, precise de medicação, então a gente precisa de uma equipe, ser uma equipe bem treinada para a gente estar conseguindo orientar esse idoso. Dessa forma, é possível evitar que os impactos psicológicos no idoso eles sejam ainda mais nocivos à saúde. Quanto à vida social, o fortalecimento das redes do idoso é um forte e importante apoio, né? Então, assim, é necessário que a gente tente amenizar a questão dessa distância, né? Utilizando algumas ferramentas, até a questão das mídias sociais, das redes sociais, né? Usar a tecnologia realmente a nosso favor para a gente estar amenizando esse distanciamento social. Quanto à rotina, né? A gente sabe que a rotina ela é um diferencial, né? Faz toda a diferença na manutenção da saúde da vida do indivíduo. Então é importante a gente manter uma rotina saudável, regular, realizar atividades que sejam prazerosas para esse indivíduo, estimular as relações, a manutenção dos laços sociais também é muito importante. Acolher esse idoso, passar segurança para esse idoso. Então são fatores que podem realmente estar ajudando evitar problemas de saúde mental nos idosos. Então essa foi a nossa segunda aula. Muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.